Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. Estamos agora de volta com o Educadoc, um programa mais uma vez muito especial. A gente recebe de novo a professora Bruna Nascimento. Seja muito bem-vinda, Bruna. Eu não vou te apresentar de novo, não. O pessoal já conhece você. É o querido Túlio, que também é professor do curso técnico aqui de Libras da ETEPAC. Seja bem-vindo, Túlio. Obrigado. E a gente recebe Leôncio de Albuquerque Oliveira, que possui licenciatura em Letras Libras pela Universidade Federal de Pernambuco, é pós-graduado em Libras e Educação Inclusiva de pessoa surda pela Faculdade Alfa e foi professor substituto na Universidade Federal de Pernambuco de 2019 até 2021. Atualmente é professor de Libras no Centro de Apoio ao Surdo, o CAIS. Seja muito bem-vindo, Leôncio. Meu nome é Hugo Regis, esse programa que tem a captação do queridíssimo Felipe César, a produção da Angélica Renepon, e estamos com a nossa intérprete queridíssima Roberta Andrade, que a gente já trabalha aí há uns 5, 6, 7, 8, 10 anos, Roberta. Não vamos falar muito não, para não falar da nossa idade, né? Estamos muito jovens. A gente trabalha mais junto e a gente vai ficando mais jovem com o tempo. Gente, que bom ter vocês aqui de volta, que bom a gente ter um programa bilíngue pra gente conversar, pra gente dialogar, e que bom pra gente se divertir um pouco, né? Pra gente sorrir um pouco, porque diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, a gente é feliz, a gente aproveita muito as oportunidades que a vida vai dando pra gente, e que oportunidade fabulosa é de dividir essa bancada e dividir o trabalho na ETEPAC com vocês. Então, que bom que vocês estão aqui, e você voltando pra cá, vindo pra cá e voltando pra cá, né? Porque esse programa agora ele é seu também, viu? Seja bem-vindo. Bruna, posso começar contigo? Pode Sim, ser? Vamos lá. A gente ouve muitas vezes as pessoas se referindo às pessoas surdas como mudas. Toda pessoa surda necessariamente muda? Explica isso pra gente. Como é que é essa... como é que a gente deve se referir à pessoa surda? Hugo, é uma excelente pergunta que você trouxe para a gente refletir e discutir. Porque muito se ouve, né? Ah, o mudo, o mudinho. Mas o surdo, você falar esse termo para se referir às pessoas surdas é ofensivo. E você que está em casa, que está acompanhando o nosso programa, precisa pensar sobre o que você vai falar. Quando você diz que a pessoa ela é muda, você está dizendo que ela não tem uma forma de comunicação. E o surdo, sim, ele tem. Ele, por vezes, não usa a oralidade como nós ouvintes, mas ele tem a sua forma de expressar seu pensamento, o seu sentir, que é por meio da língua brasileira de sinais, a Libras, que utilizamos aqui no Brasil. E também você pode estar se perguntando, mas eu já ouvi os surdos fazerem sons com a boca, eu já vi alguns falarem, mas o termo correto não é falar, o termo correto é oralizar, uma vez que ele possui todo o aparelho fonador. E através da estrutura fonológica, sim, ele vai emitir sons. E existem muitos surdos que preferem aprender também, ou só a oralização, que é tentar pronunciar as palavras por meio de exercícios com profissionais da fonoaudiologia, para conseguir produzir essas palavras, para também conseguir socializar na sociedade maioritária ouvinte, né? Sim, que usa a sim. língua portuguesa. Então, existe esse artifício. Ele pode ser detentor da língua brasileira de sinais e também fazer uso da oralização, mas isso vai depender da identidade que o surdo assume. Nem todos os surdos se comunicam em língua brasileira de sinais, como também nem todos os surdos oralizam, aceitam a oralização. Então, primeiro, você precisa conhecer esse surdo para poder saber a forma como ele se coloca, gosta de se comunicar no mundo e respeitar. Então, quando eu digo assim, é ofensivo? Sim, é ofensivo. Tira esse termo do seu vocabulário. Não existe mudo, não existe mudinho, isso é ofensivo. Ele é surdo. Quando você se referir a uma pessoa surda, surdo. Ok? Combinado? Então, tira do seu vocabulário o termo mudo, mudinho. Ele tem uma forma de comunicar, que é a Libras ou a oralização. Joia, Bruna. Túlio, falando sobre oralidade, muitas pessoas elas têm dúvida também sobre Libras ser uma língua. Ela não é mímica e nem é linguagem, não é isso? Explica pra gente. Exatamente. Essa pergunta também é muito legal, porque o Brasil ele teve um avanço muito grande desde que ele reconheceu a língua de sinais como uma língua. A gente ainda tem muitos países que não houve esse reconhecimento. As línguas de sinais, elas ainda são tidas como linguagem. No Brasil, a gente tem esse avanço, então a gente tem a definição de língua brasileira de sinais. Isso é interessante, Hugo, porque
a língua oficializada, a gente não diz que é oficial, mas ela é oficializada, o que permite que os surdos eles tenham o direito de se comunicar e de receber também. Por exemplo, a presença de Roberta hoje aqui, né, como intérprete, é uma prova disso, porque através dessa lei se garante que em programas como esse a gente tem a garantia de acessibilidade para o surdo com o intérprete de Libras, para que a legenda em Libras seja ofertada. Então, sim, essa questão da língua é muito interessante e isso é muito rico, porque a língua de sinais ela é dotada de características, de propriedades linguísticas igual a qualquer outra língua oral. Só que, claro, adaptado para a modalidade gestual visual, né? Que é como a Roberta está aqui sinalizando para a gente. Sim. Túlio, fugindo um pouco aqui do roteiro, a gente tinha conversado da outra vez que vocês vieram para cá, eu falei assim, gente, eu não consigo mais ir para um evento que não seja bilíngue. Eu começo a procurar o intérprete em todos os lugares, né? A gente fica olhando assim para o palco, cadê o intérprete? E eu vejo que virou hoje a presença do intérprete de Libras virou uma parte do evento mesmo, né? Eu Sim. até comentei de um show que eu fui, acho que foi o show de Ramalho que eu fui, que o intérprete ele dançava, ele pulava, ele cantava, e eu ficava olhando aquilo ali, aí teve uma hora do show que a gente tava olhando pro intérprete mais do que olhando pro artista. Então, eu acho que hoje a gente consegue perceber a presença do intérprete ali, e isso é muito forte, eu não sei se é porque a gente é da educação, mas a nível de senso comum, a gente tem mais acessibilidade hoje nos espaços, a gente tem mais acessibilidade nos eventos, ou a gente ainda tem muita coisa a avançar? Posso responder? Olha, eu considero um avanço sim, Hugo. Eu tive uma experiência também interessante essa semana, eu estava recebendo uma pessoa na minha casa e era uma pessoa idosa, então a televisão ela foi colocada em silêncio, né, por um momento. E apareceram 2 comerciais seguidos, um de uma empresa privada e outro de uma empresa pública. E eu achei interessante que eu fiquei assistindo a legenda em Libras e eu fiquei pensando assim, puxa, como é interessante e como é importante que isso seja ofertado para a pessoa surda. Inclusive, um dos comerciais era sobre como evitar determinados tipos de golpes. Então eu penso assim, como a Bruna colocou, nem todo surdo é oralizado. Então muitos surdos eles não têm esse domínio da língua portuguesa. Se não existe aquela legenda em Libras, como é que essa pessoa surda, a nível social, ela vai ser alertada de uma situação como essa, por exemplo? Uhum. Então o fato da gente ter hoje propagandas de televisão, propagandas eleitorais, dada a época que a gente está vivendo aqui no nosso país, Sim. de eleições, em que tem a presença do intérprete de Libras, claro que tem situações e situações, né, Bruno? A gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas, nessa ideia de acessibilidade, colocam uma pessoa para sinalizar que não tem o domínio, né, a competência para fazer aquele trabalho. Mas vamos deixar essas questões de lado e pensar na oferta de acessibilidade. Antes isso era uma coisa que não existia, e de alguns anos para cá tem tido esse movimento. Inclusive, existe um movimento da comunidade surda, acho que Leôncio pode até confirmar isso pra gente, que é sem Libras, sem voto. Então, se não tem legenda em Libras, não tem voto, né? E tá certo, porque o surdo ele tem o direito, ele é cidadão, ele tá atuando, ele paga os seus impostos, né? E ele precisa também ter acesso a essa informação e, como você colocou, ao conteúdo também cultural, né? De entretenimento e assim por diante. Então, eu considero que tem havido um avanço. Ainda tem muito pra gente caminhar, mas já avançamos bastante, né? Até aqui. Que joia. Eu queria fazer uma pergunta daqui a pouco sobre para eu não esquecer, tá? Certo. Que é sobre a gente ter o intérprete e a gente ter a legenda escrita, que não é a mesma coisa. Vocês vão falar um pouquinho sobre isso, mas Leôncio, fala aí pra gente, o que é que você tem para dizer? Túlio realmente estava colocando algo muito interessante sobre a questão política. Então, se um candidato não coloca a legenda em Libras, como é que eu vou entender aquele debate, aquela situação? As famílias começam a pressionar para fazer um voto, mas eu quero saber quais são as propostas, o que é que esse candidato tem a oferecer na questão da acessibilidade, da pessoa com deficiência, para escolas bilíngues. Então, eu quero entender quais são as propostas, eu não quero votar inconsciente. Então, precisa que haja legenda em Libras para que eu possa visualizar, que eu consiga entender quais são os candidatos que eu gosto, de acordo com os seus discursos, saber se eu acredito naquelas propostas. Então, a legenda em Libras é que me permite isso, para que eu possa visualizar e não fique dependendo de outras pessoas me dizerem qual é o melhor candidato ou em quem eu deveria votar. Então, eu voto de acordo com a minha opinião pessoal. Se não tem a legenda, eu sofro, né? Uma barreira comunicacional.
E aí eu vou votar de qualquer jeito, sem ter segurança. Então a legenda em Libras nas propagandas políticas é muito importante. E eu percebo que no Brasil isso acontece. Para Leôncio, para Túlio e para Bruna, a pergunta é a mesma coisa ter o intérprete de Libras e ter a legenda escrita no final do texto? Leão, você já começou. Não, é diferente. Porque ali está em português, para toda a comunidade, ouvinte, que tem essa percepção. Quando a tradução para Libras é diferente. É visual, fica mais claro. As pessoas surdas que têm fluência conseguem entender a diferença. Claro, tem alguns surdos que conseguem fazer a leitura, mas não é a mesma coisa. Existe diferença sim. Para vocês que estão na escola, como é que é a recepção de estudantes quando vocês veem um material que é produzido, por exemplo, para a educação, que não é bilíngue? Como é que é a resposta da comunidade surda? Porque eu acredito que deva ter algum material que não da ETEPAC, hoje a ETEPAC a gente tem essa grande coisa a comemorar, que o material que a gente produz aqui é um material todo bilíngue, mas eu suponho que na educação, por exemplo, nas universidades, eu chego a ver, eu já fiz cursos à distância, que não tem aula bilíngue, que a aula é ali só nas aulas assíncronas, não tem, por exemplo, a presença. Como é que é isso? Como é que a comunidade surda responde a essa ausência ainda em materiais, por exemplo, acadêmicos da língua em Libras, né, do intérprete em Libras? Da ausência, né? Da ausência. Eu sou professor de L1 e L2 e nas salas eu tenho geralmente 19 até 45 estudantes lá dentro do CAIS. E eu consigo ensinar Libras simultaneamente ao português, para alguns estudantes que não sabem Libras ou não sabem português. Quando ele já tem o domínio de Libras ou já tem o domínio da escrita, então aí eu posso fazer algumas adaptações. Por exemplo, eu posso usar imagens, e aí quando eu vou sinalizando, fazendo adaptação e adaptando para o português, fazendo a tradução para o português. Por exemplo, eu associo o sinal de árvore ou a imagem da árvore. E aí fica mais fácil para eles aprenderem também a escrita, as palavras, os verbos, para que eu possa colocar na ordem correta. Porque no futuro eles vão precisar se comunicar por meio da escrita. Então é muito importante que eles aprendam. Então daí a gente usa a imagem, usa jogo de carta também, cartões de memorização, para que eles possam memorizar a palavra. Então sempre a gente encontra ali o sinal e a imagem. Por exemplo, a gente tem o sinal de casa. Aí eu tenho a palavra casa para associar aquele sinal. Em português e em Libras também. Então eu tenho o sinal de casa e a palavra de casa para memorização. Não é só um sinal, a gente vai ampliando esse vocabulário para que a pessoa possa aprender e ter independência linguística. É importante oportunizar isso para que eles possam ter essa comunicação e também que as famílias possam dissociar das famílias também. Então, os surdos, eles perguntam o que é que significa isso aqui, justamente para poder aprender. E a gente estimula esse aprendizado de L1 sendo a Libras e L2 o português. O que Leôncio trouxe é uma proposta de educação bilíngue, o que é ideal para o estudante surdo, que ele vai construir a sua identidade e o seu conhecimento com o igual. É o surdo igual a mim. Ele vai ser uma referência enquanto língua, enquanto identidade, enquanto pessoa, como eu agir, como é que eu interajo. Quando você perguntou como é que o estudante surdo ele sente, o que é que ele sente, como ele se percebe, já no ensino inclusivo, né, da educação básica ou até mesmo superior, a realidade é um pouco diferente. Porque, por vezes, não existe o profissional para acompanhá-lo e, na maioria das vezes, não tem o material. O professor, ele precisa ter esse olhar, ele precisa adaptar aquele material, ele precisa trazer com que aquele conteúdo se adeque à especificidade do estudante surdo. E para o estudante surdo é um desafio, porque ele olha para os lados e não tem surdo, só tem ele na sala de aula. Então, assim, ele é o diferente. E nem sempre os outros estudantes têm a empatia de querer conhecê-lo, querer saber um pouco mais, conhecer a sua língua e trocar experiências. Então, assim, eu acredito que para o estudante surdo, no ensino inclusivo, é um desafio.
A gente sabe que a proposta é incluir, mas existe também os desafios do cotidiano. Eu trabalho na educação básica com uma estudante surda e, assim, eu vejo de perto, eu tenho uma experiência próxima de que o desafio é grande. Ela já vem de uma aprendizagem defasada, passou por algumas séries sem ter um intérprete, sem ter um professor que soubesse a língua brasileira de sinais. Hoje ela está no 9º ano e não tem o domínio da língua brasileira de sinais. 9º ano. E muito menos da língua portuguesa. Então, assim, quando você coloca, o surdo, ele não sabe o português, o surdo, ele é limitado. Os estereótipos surgem, né, que é a nossa temática de hoje, de um conceito pré-concebido. Você, desde criança, tem informações equivocadas sobre a pessoa surda. Uhum. Então, você vai construindo um conceito equivocado, o que a gente chama de um pré-conceito. Aí, quando fala da pessoa surda, pensa, é o coitadinho, ele não é capaz, ele isso, ele aquilo. Mas foi um conceito equivocado que você construiu. Você não parou para realmente conhecer a pessoa surda ou as pessoas surdas, porque eles são múltiplos. E aí, o que acontece? Quando eu trouxe o exemplo da minha estudante, é um desafio para ela. E assim, eu tento todos os dias na escola, juntamente com ela, colocá-la como protagonista, mostrar para os outros que sim, a única limitação é a comunicação, e a limitação não é dela, a limitação é dos demais que precisam acessar o mundo dela, que precisam ter o conhecimento que ela tem. Porque quando nós conhecemos qualquer pessoa, né, a gente, por exemplo, Túlio, tu conhece Túlio? Não conheço Túlio. Tu sabe alguma coisa sobre Túlio? Não, eu preciso primeiro conhecê-lo para dizer algo sobre ele. E por que quando a gente se refere a uma pessoa surda, a gente, ele não fala, ele se comunica com as mãos, a gente já vai criando um roteirinho sobre a pessoa só porque ela carrega o termo surdo sobre ela. Então é interessante a gente conhecer para a gente começar a desconstruir esses estereótipos. Quando o Túlio trouxe, que você perguntou, é universal? A língua brasileira de sinais é universal? E ele respondeu aqui muito bem que não. E trouxe a lei, né? Porque a partir da lei, a lei de 24 de abril de 2002, que ela oficializa, regulamenta a língua brasileira de sinais, ela torna a língua oficial dos surdos aqui no Brasil, ela torna legal, legítima, o pontapé para que hoje nós possamos estar aqui. Hoje o surdo ele poder ter um acesso a uma educação bilíngue, ele poder ter o acesso inclusive, ter alguém, o acesso à educação inclusiva e ter alguém para dar esse suporte para ele, a partir da lei, porque da lei anterior a ela, né, foi dia 24, vamos botar dia 23, eram considerados gestos, era considerado mímica, porque existe a questão da reprodução dos referentes, tem sinais que são icônicos, por exemplo, casa. Você não precisa saber Libras para ter uma identificação que isso aqui pode ser uma casa. Comer, né? Então, é por falta de informação. Porque na Libras existem os sinais icônicos, que são os que reproduzem seus referentes. Por exemplo, a casa, aqui é um telhadinho. Então, eu estou reproduzindo o referente. Mas eu tenho sinais que são arbitrários, como é, por exemplo, amor. Qual é a associação que eu faço isso aqui com amor? Água, que a gente está bebendo aqui, água. Qual é a referência que eu faço? Eu não faço. É arbitrário, como acontece na língua oralizada. A gente tem... por exemplo, mesa. Quando você escuta a palavra mesa, você pensa na mesa, mas porque você aprendeu que a palavra e o som mesa, ele faz referência a esse objeto. Mas se eu disser uma palavra aqui totalmente desconhecida para você, você não vai fazer referência a nada, porque você não construiu esse conhecimento. Então, assim, de 2002 para trás, a Libras era apenas um tipo de linguagem, porque a gente sabe que a linguagem ela é múltipla, ela serve para comunicar. Então, a linguagem ela pode ser por meio da pintura, ela pode ser por meio da dança e por meio de uma língua. Então, antes disso, era apenas mímica, gestos,
como quiser chamar. Mas a partir de 2002, o surdo ele começa a ter voz, a partir da sua língua. Então, de 2002 para cá, a língua brasileira de sinais ela é considerada uma língua, porque foi estudado e visto que ela possui as mesmas estruturas de qualquer outra língua tem, como o português, como o inglês, como o espanhol. Ela possui sintaxe, ela possui gramática, ela possui todas as estruturas. Então, ela passa de ser apenas uma linguagem, de uma linguagem não verbal, para uma linguagem verbal, porque ela é língua. Então, assim, a gente, por falta de informação, pela desinformação, a gente constrói muitas coisas na nossa cabeça, do achismo, do que ouviu, do que viu, Sim. e aí os estereótipos vão sendo construídos. Sim. Mas a gente está aqui para desconstruir um pouquinho deles. E sim, a partir de 2002, é língua, e ela não é universal, como também o inglês ele não é universal, ele é global. Os moradores da América falam falam a língua inglesa, a Espanha fala o espanhol, os franceses falam francês, e aqui a gente fala a língua brasileira de sinais. Nos Estados Unidos, os surdos de lá vão falar a língua americana de sinais. Na França, vai ser a língua francesa de sinais. Isso não me impede de aprender a língua americana de sinais, a língua francesa. Mas os surdos daqui utilizam a língua brasileira de sinais. Os residentes do Brasil aprendem a brasileira de sinais. Que joia, Bruna, você é sempre cirúrgica, né? Vai direto. Mas eu queria fazer uma pergunta, você falou sobre limitações e eu fiquei pensando aqui, a gente vai para um evento, por exemplo, em uma outra língua, a gente tem aquela coisa da tradução simultânea, né? Que a gente usa um fone, fica alguém falando ali, né? E a pessoa vai traduzindo, a gente vai ouvindo na nossa língua, ou na língua que a gente prefere, o que a pessoa tá falando. Acontece isso em Libras? Um palestrante, por exemplo, que é uma pessoa surda, ele consegue fazer essa interpretação para quem o intérprete falando ali, como o Túlio faz aqui pra gente na mesa, por exemplo. Isso acontece em eventos, em congressos, em seminários? Sim, também é possível acontecer. A gente pode ter diversos tipos de interpretação, Hugo. A gente pode ter a interpretação de locução, nesse caso, que é quando a gente tem o ato interpretativo, o enunciado, que é fazendo a oralização, né, como a Bruna colocou, a partir da sinalização de uma pessoa surda. O inverso também, que a gente tem quando a gente faz a sinalização para a pessoa surda, a partir de um discurso oralizado. A gente pode ter a interpretação de espelho. Você já pensou, por exemplo, uma pessoa surdo-cega? Não sei se você já viu, já teve a oportunidade. Não. A pessoa surdo-cega, ela pode usar diferentes formas de comunicação. Então, de repente, eu tenho um intérprete principal lá no palco, por exemplo, fazendo a sinalização para o grande público surdo. Sim. E ali dentro, no meio da plateia, eu tenho um outro intérprete fazendo o espelhamento para um surdo cego, que aí já estão envolvidas outras estratégias de interpretação, né? Então são múltiplas as circunstâncias, as situações são múltiplas, né? Num evento como esse que você falou, por exemplo, eu na minha pessoa, como intérprete, estar ouvindo a tradução e a partir da tradução eu posso estar fazendo a sinalização. Sim. Mas há situações também que o intérprete ele já é bilíngue ou poliglota, Sim. e ele já tem domínio de outras línguas orais e ele já não precisa da tradução. A partir do momento que ele escuta, eu assisti um show aqui na cidade, o show era em inglês e o intérprete dominava o inglês. Então ele já ouvia a música e ele já fazia a tradução direta do inglês para a língua brasileira de sinais. Então, Perfeito. é muito bem feito, é muito interessante. Que É um joia. cognitivo lá em cima. Que joia. A gente passou bem rapidinho o primeiro bloco, mas eu vou perguntar isso para o Leôncio, porque ele tem aqui na experiência do currículo dele, né, a experiência de ter sido professor da Universidade Federal de Pernambuco. Né, e você foi professor substituto. Não é isso? Isso, exatamente, substituto. Aí eu quero conversar um pouquinho sobre essa experiência, porque eu imagino que os estudantes não eram só a comunidade surda, então tinham outras pessoas ali que não eram da comunidade surda e que estavam assistindo essa aula. Eu quero saber dessa experiência dele, mas aí no próximo bloco, que eu sei que você gosta de conversar muito, né? Então no próximo bloco ele é só seu. A gente Eu tô ansioso. Estamos, né? A gente volta daqui a pouquinho com o Educadoc.